pessoal, tudo bem? Felipe Genovese aqui apresentando mais um Elite Podcast. Hoje eu tô aqui com o Marcel. Marcel, ele é baterista, arquiteto. Hoje ele toca uma escola de música. Ele largou basicamente muitas coisas para seguir o sonho dele, enfrentou vários desafios e hoje ele vem contar essa história de sucesso pra gente. Então não perca o conteúdo de hoje, que vai ser muito legal. E lembrando vocês, se vocês estão acompanhando os nossos conteúdos pela primeira vez, aqui no YouTube vocês se inscrevam no nosso canal, compartilha com as pessoas que vão se interessar pelos nossos conteúdos, ative o sininho para vocês sempre serem notificados, deixa o seu comentário aqui do que você está achando dos nossos vídeos. Se você está consumindo o nosso conteúdo pelas plataformas de streaming de áudio, podcast, Apple Podcast, Spotify, Castbox e Google Podcasts, a gente está lá numa versão de áudio, eu coloco uma trilha sonora, faço conteúdo bem legal e bem bacana para vocês que estão dirigindo no trânsito e não conseguem ver o vídeo também, acompanhar por lá. Agora o nosso site também está no ar, está valendo, www.eliteconteúdo.com.br, www.eliteconteúdo.com.br, tá lá no ar. Se vocês querem ajudar o nosso projeto Elite a crescer, vai estar lá disponível na página de planos para vocês fazerem doação para contribuir com o nosso conteúdo. Tem lá também os planos mensais, planos semestrais e planos anuais, que em breve eu vou lançar conteúdos exclusivos nessa área de assinante. Tá dando um pouquinho de trabalho, mas a gente tá desenvolvendo. Então, até o próximo mês eu acho que vai estar funcionando. A loja também vai estar funcionando também. Então, não se esqueçam de compartilhar com todo mundo. Fica aí até o final, confere que eu tenho certeza que o Marcel vai dar vários insights pra gente, pra você que busca empreender, busca seguir seu sonho, que tá se questionando, fazendo perguntas. Pô, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo escutar meu pai e minha mãe que fala que eu não devo fazer isso? Devo seguir meu coração? O que eu faço? Isso tudo aqui a gente vai conferir daqui a pouco com o Marcel. Então não perca depois da vinheta. A edição... Uma briga boa. Ah, da hora, mano. Pessoal, tô aqui com o Marcel. Marcel, se apresenta pra galera, por favor. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Fê. Prazerzaço te reencontrar depois de... Quase 10 anos. Pelo menos uns, acho que uns 7, 8 anos que a gente não se falava, né? Nem que a gente não se encontrava, né? Caramba. E legal demais estar aqui, poder fazer parte disso. Acho que, com certeza... vai prosperar, a Elite tá... Eu tenho acompanhado as edições anteriores e tá legal demais. Obrigado. Bom, então eu sou o Marcel, eu tô com 32 anos agora, eu sou arquiteto formado, ativo ainda na área, mas eu sempre tive a música em paralelo na minha vida. Sempre, assim, sempre. Eu comecei a estudar bateria relativamente tarde, eu tinha em torno de 15 anos, mas aquilo sempre brilhou meus olhos. Eu sempre, assim, eu lembro de quando criança, num clube onde eu jogava futebol, alguns dias da semana rolava um samba à noite, e aí era exatamente o dia que eu treinava e meus pais iam me buscar no treino. Às vezes a gente ficava ali, era um grupo de família, assim, amigos e tal, a gente ficava ali curtindo o samba e eu ficava olhando a banda, olhando os caras tocar e, tipo, olhando como eles faziam, tentando aprender a tocar, vendo os caras. E eu lembrei disso recentemente. Falei, caramba, olha como a coisa já gritava comigo lá atrás, assim. Eu era muito moleque, eu tinha 6, 7 anos, assim. Alguém na sua família tocava bateria? Não. Eu não tenho ninguém próximo a mim que toque. Caramba, e algum outro instrumento na família? Também não. Então, tipo, foi assim, natural? Natural. Uhum. Foi uma coisa que eu sempre curti, sempre olhei, sempre pra esse lado da bateria, da percussão. Isso foi o que sempre me chamou mais a atenção. E aí, comecei a tocar bateria ali com 15 anos e tal, a coisa foi ficando mais séria. Quando tava na faculdade já, recebi um convite pra tocar numa banda. Primeira banda? Primeira banda. Assim, eu tive uma bandinha de escola, né, aquela bandinha de escola que foi de fato que o empurrão que eu tive pra começar a estudar bateria. Uhum. Era uma banda de amigos e eles não tinham um baterista. E eu sempre gostei, eu falei, tá aí, eu vou estudar bateria pra entrar nessa banda. Caramba, que legal, cara. E aí cara. Rolou super legal, a gente fez vários eventos da escola, assim, e tava bacana, aquela coisinha de escola mesmo, mas bem amadora, né?
E aí na faculdade, de fato, infelizmente meus pais nunca tiveram condição de pagar um curso de bateria e tal. Você aprendeu sozinho? Eu fui aprendendo na raça até um certo ponto. Chegou uma hora que eu não conseguia evoluir mais. E aí eu tava na faculdade, tava fazendo estágio, já tinha uma graninha e tal. Eu falei, tá aí, eu vou fazer aula de bateria. E aí comecei a pagar minhas aulas de bateria e tal. Começou a evoluir um pouco mais. Aí aquela coisa que a gente tava conversando nos bastidores agora há pouco do universo conspirando. Mais ou menos na mesma época que eu comecei a estudar bateria, eu recebi o convite pra essa banda. E onde que essa banda ensaiava? No estúdio que hoje é a escola da qual eu sou sócio. Numa outra unidade. Caramba, cara, que... na reviravolta, né? Pois é, na época a escola também tinha locação de estúdio, né? De sala para ensaio e gravação e tal. E eles ensaiavam lá. E aí eu fui, conheci o pessoal, conheci os donos e tal. A gente acabou ficando com um relacionamento ali. Mas chegou um ponto que a carreira na arquitetura começou a falar mais alto, né? Eu tava me dedicando a isso, investindo pesadíssimo nisso, não teve como ser diferente. Mas você acha que, por exemplo, assim, pelo que você tá falando, óbvio que a gente vai desmembrar isso mais, né? Mas assim, na sociedade a gente entra na faculdade e a gente tem que seguir aquela carreira, né? Então assim, você entrou na faculdade, sei lá, eu fiz engenharia civil. Então, eu sou engenheiro civil. Quem é o Felipe? O Felipe é engenheiro civil. Não, eu não sou engenheiro civil. Eu sou engenheiro civil, é uma coisa do Felipe. Mas eu acredito que naquele momento, na sua cabeça, você fazia arquitetura e você fala assim, não, eu sou arquiteto, eu tenho que seguir arquitetura e a música não dá dinheiro, que é o que a gente aprende desde a música pequeno, era o hobby, né? Exatamente. A música era o hobby, era a diversão e era de fato, né? Existia ali um sonho, uma vontade implícita de trabalhar com isso? Existia. Mas o foco era a arquitetura. Até por uma questão de mercado, era um momento que a construção civil estava bombando, né? Então tinha oferta de trabalho e tal, né? Quando que você entrou e se formou na faculdade? Eu entrei na faculdade em 2008. 2007 e me formei em 2013. Então você passou ali pelo boom da construção civil 2010, 2009, né? Sim, exatamente. Então eu tava focado na arquitetura. Era o meu objetivo. Eu gosto de arquitetura. Por que arquitetura? Cara, eu sempre gostei muito de desenhar. Né? Desde criança, assim, sempre gostei muito. Quando eu era criança, eu perguntava, o que você vai ser quando eu ser desenhista? Sempre gostei muito, sempre gostei. E aí, conforme o tempo foi passando, aquela coisa de... eu tinha isso de olhar um espaço e falar, putz, eu acho que eu botaria esse sofá aqui, sabe? Tudo bem, isso é muito mais design de interiores do que de arquitetura, mas eu sempre tive um pouco isso, assim, sempre foi uma coisa que eu gostei. E aí fui pesquisar um pouco mais, né? A gente até brinca disso. A faculdade de música é uma das poucas faculdades que você entra tendo que saber muito. Né? Você já entra lá tendo que saber muito sobre música, tendo que dominar um instrumento, tendo que dominar técnicas. Você entra para aprender um pouco mais, desenvolver um pouco mais e receber um diploma. Né? Aperfeiçoar. Exatamente. Arquitetura, obviamente tem muitas pessoas que entram já com uma baita noção, mas eu entrei bem cru. Assim, fui aprender de fato ali, né? Mas sempre foi uma coisa que chamou a atenção. Então eu escolhi arquitetura e tava indo bem, eu era super dedicado na faculdade e tal, eu era ali um dos alunos, modéstia à parte, que se destacava da minha sala e tal. Se encontrou na arquitetura? Me encontrei na arquitetura. Fiz bons estágios e tal, e aí fui crescendo, a coisa foi rolando. Num determinado momento, que aí eu tive que dar o total foco à arquitetura, eu precisei deixar a música um pouco de lado. Então aí eu parei de fazer aula, parei de estudar, parei com banda e tal, precisei focar na carreira mesmo, tocava muito de vez em quando e tal. E a coisa foi dando certo, até a crise de 2015, onde aí de fato o mercado da construção civil foi muito prejudicado, né? Muito foi prejudicado. Devastador, assim. Eu fiquei desempregado, fiquei 6 meses desempregado, até que eu consegui me realocar, fui trabalhar no escritório de arquitetura e tal, que estava conseguindo ir meio que na contramão da crise, estava numa certa crescente. Quando entrou 2016, esse escritório, os clientes desse escritório começaram a sentir a crise e, consequentemente, começou a afetar o escritório.
Uhum. Fevereiro de 2016 sobrou nesse escritório os sócios e a gerente e a recepcionista. Então acabaram desligando os outros arquitetos também. Desligaram todo mundo, assim, foi indo aos poucos. Eles sentiram a porrada, assim, bem forte. Um dos maiores clientes é uma indústria e eles estavam fazendo um projeto de ampliação da fábrica com a gente. A gente indo fazer o levantamento lá, isso segundo semestre de 2015, a fábrica girava 24 horas, eram 3 turnos, não parava. Em fevereiro de 2016, quando eles pediram pra gente interromper o projeto, que eles iam concluir só essa primeira etapa e ainda assim não iam executar, concluíram só o projeto de fato, a fábrica estava com um turno só e eles estavam trabalhando 4 vezes por semana. Nossa, cara, então, assim, que devastador. Discrepância, né? Pois é. Ô, Mar, deixa eu te interromper e te fazer uma pergunta. Então, assim, você estava trabalhando como arquiteto, então por algum período de tempo, você estava bem sucedido, você estava bem na fita como arquiteto, né? Sim. E você fazia com tesão aquilo que você fazia? Ou ainda tinha você fala, pô, é legal, pago minhas contas, gosto disso, mas acho que outra coisa ia me fazer mais feliz. Você acha que você tinha essa coisa pequenininha, uma sementinha disso na sua cabeça lá atrás? Cara, não, eu fazia com tesão. Eu fazia com tesão. Eu gostava do que eu fazia. Chegou um momento que hoje eu tenho essa visão clara de que eu já estava insatisfeito, mas eu não estava insatisfeito com a área, eu estava insatisfeito com a empresa onde eu estava, com a posição onde eu estava. Era uma coisa pontual, era uma coisa de deu pra mim, preciso de novos ares. Entendi. Né? Mas aí entra a zona de conforto, né? Então aí eu tava estável, era muito engraçado porque assim, eu era recém-formado, eu ainda era trainee e eu recebi esse escritório, é um escritório que tem esse conceito de pagar bem, eu recebi o piso da categoria. E quando você pensa em piso da categoria, você fala, é óbvio, né? E eu conversava com colegas de faculdade e tal, colegas também arquitetos, engenheiros, e o pessoal falava, caramba, que demais, você ganha o piso. Ou seja, existe uma prática ruim do mercado que é não pagar o piso, pagar menos que o piso, né? Quer dizer, quando você entende piso, é assim, é a partir daqui, né? Sim. Então eu tinha uma certa colocação boa. Tinha um salário bom, trabalhava num escritório legal, eu era coordenador de uma equipe, eu tinha ali, cheguei a ter 8 pessoas abaixo de mim. Caramba. Tal, então eu tinha, tava bacana, né? Mas chegou um ponto que aquilo já não tava mais legal e aí, de fato, coincidiu com a crise, né? Então, talvez, quando eu fui mandado embora desse escritório, eu fui numa leva de 8 pessoas. Talvez a escolha pelo Marcel tenha sido por conta disso. Talvez o meu rendimento já não tivesse tão bom. Entendi, né? Faz sentido. Por conta disso, dessa coisa da zona de conforto e tal, mas de fato eu sabia que eu já não estava mais feliz ali, né? Mas de fato eu tinha tesão no que eu fazia, eu curtia pra caramba e fazia, né, com dedicação e tal, enfim. Então eu não sou frustrado na arquitetura nesse ponto. A minha frustração ela vem pós-crise com entender que, quer dizer que crise a gente entende que é cíclico, né? Tem uma agora, o país se recupera, daqui 8, 10 anos vem outra e faz parte, né? Como diz até o Flávio Augusto, crise nada mais é que o dinheiro trocando de mão. Sim. Então ela vai acontecer em algum momento e vai afetar o seu mercado. Mas eu fiquei meio frustrado com a construção civil nesse ponto. Eu falei, a construção civil é o primeiro mercado que sente e é um dos últimos que se reergue, quer dizer, a cada 8, 10 anos eu vou passar esse nervoso e isso me deixou um pouco desgostoso com a área, mas não que tenha me afastado 100%. Então hoje ela não é o meu foco, mas eu continuo ali, volta e meia faço alguma coisa mais pontual e tal, mas eu gosto de arquitetura também. Não posso dizer que foi um tiro errado, que não era o que eu queria, que eu fui influenciado e tal. Não, eu gosto. E naquela época você já tinha um empreendedorismo dentro de você? Que momento que o empreendedorismo entrou na alma do Marcel? Cara, eu vou dizer pra você que eu acho que eu não tenho empreendedorismo na alma do Marcel. Eu não tinha e eu acho que eu não tenho. Essa aqui é a verdade, assim. Eu acho que todo mundo tem a vontade de ser dono do próprio negócio, né? Acho que é meio natural, todo mundo. Pelo menos acho que existe aquela coisa de você trabalhar para você e não para os outros e tal. Enfim, existe esse glamour, né?
Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, ainda mais no Brasil, é muita burocracia e tal. Mas eu acho que eu aprendo todos os dias, cara. Eu acho que... Qual foi a minha decisão quando eu resolvo empreender? Eu tenho 2 sócios. Um deles é um empreendedor nato. O outro, ele entende muito do negócio, é um cara bem técnico. Então a minha decisão por empreender tem total a ver com quem tá junto comigo, com a escolha dos meus pares. Então, se não fosse por isso, eu não teria muito provavelmente metido as caras e arriscado e tal. É pela confiança que eu tenho em ter do meu lado pessoas que já têm um baita know-how nesse meio da música. Entendi. Então, você terminou sua carreira ali mais ou menos em 2016, né? Quando teve a crise. Não terminou a carreira. Foi desligado da empresa, por causa deu um pause e tudo mais. E aí você precisou se reencontrar, então, e você optou pelo empreendedorismo. Tem um episódio ainda aí nesse meio que é assim... depois que eu saí desse segundo escritório de arquitetura, eu trabalhava no escritório de engenharia, fiquei 6 meses desempregado, saí desse escritório de arquitetura, fiquei mais 6, 7 meses parado. Aí uma amiga que trabalha com TI, ela falou, cara, eu tô precisando de alguém para gerenciar projeto em TI. E aí eu falei, tá, e por que eu, né? Eu não entendo nada desse universo. Ela falou, mas você trabalhava com gerenciamento de projeto em arquitetura. Gerenciamento de projeto é gerenciamento de projeto. Basta que você comece a entender um pouco do TI e pode ser que dê certo. Legal, me abriu uma baita porta. É uma área legal demais. E aí eu fui trabalhar com ela. Fiquei um tempo lá, fiz alguns cursos, comecei a entender um pouco do TI e tal. De fato, o tempo foi passando e eu comecei a perceber que eu não estava me encontrando ali. E aí, legal demais o que ela fez por mim. Eternamente grato, assim, porque ela começou a me dar alternativas. Então ela falou, então tá bom, então já que gerenciamento de projeto não tá rolando muito, vamos tentar ir vir um degrau para baixo. Então vamos tentar ser o gerenciado, vamos tentar ser um consultor de algum dos módulos do sistema. E aí, né, então ela começou a me trazer alternativas e tal. O ponto é, ela precisava de alguém de confiança. Então aí ela falou, eu tenho você aqui dentro. Para onde a gente vai colocar você, a gente vai sentindo o terreno. Né? É nessa hora que eu encontro o Leandro, que hoje é um dos sócios da marca o 4M, ele é o nosso RH, amigo de muito tempo, e eu encontro ele numa festa, ele foi tocar com uma banda, com mais alguns amigos e tal, e aí, pô, como é que tá a escola e tal, e não sei o quê, e isso em meio à crise, e ele falou, cara, a gente tá crescendo muito. Eu falei, pô, na crise? Ele falou, pois é, cara, pois é. A impressão que dá é que no momento de crise, uma das últimas coisas que as pessoas cortam da vida delas é algo que lhe dê prazer. Seja ele o que for, seja academia, seja fazer um curso, tocar um instrumento, seja sair pra jantar, não importa. É uma coisa que te dá prazer, a pessoa tenta manter aquilo até a última instância, porque é onde ela desafoga, ela já tá passando tanto nervoso, né? Então acho que por conta disso a escola acabou crescendo. E aí eu falei, pô, que legal, cara, putz, se vocês precisarem de alguma coisa, conta comigo. Porque eu tô meio à deriva, tô meio perdido profissionalmente, tô meio desiludido com a arquitetura, não tô me encontrando muito no TI, tô patinando demais e tal. Cara, deu 2 semanas e ele me ligou. Falou, cara, quando você tiver um tempo, passa aqui pra gente bater um papo. E aí eu fui lá, e aí ele falou, a gente tá precisando de alguém pra trabalhar no atendimento no período da manhã, porque o André, que é um dos donos também, fundador inclusive da U4M, vai ficar fora um tempo, ele pegou uns eventos pra fazer e tal, e vai ficar fora e não vai ter quem cubra o atendimento, você tá afim? Eu falei, pô, eu tô. Ele falou, cara, é pouco. Eu falei, não, eu topo. Conversei com essa amiga, que era minha chefe até então no TI, o escritório e a escola são muito perto. Falei pra ela, ó, eu tava trabalhando 2 escritórios, gerenciando projetos que aconteciam fora, então eu tava trabalhando remoto já. Falei, eu vou continuar remoto, só que ao invés de estar no escritório, eu vou estar na escola. Período da manhã eu consigo trabalhar no atendimento e resolver as coisas do projeto. Almoço, à tarde eu tô aqui no escritório. E aí ela falou, bom, beleza. Eu falei, ó, é um mês aí por conta desse evento e tal, vamos ver o que acontece. E a coisa deu certo,
consegui conciliar os dois, tava rolando legal, de manhã ficava na escola, à tarde no escritório. A coisa na escola foi rolando, o pessoal foi curtindo e tal, e putz, tá dando certo, vamos ficando. Aí chegou um ponto que eu resolvi virar a chave em definitivo. Falei, ó, o TI não tá rolando. Sentei com essa amiga, minha chefe e tal, falei, ó, te agradeço muito, muito, muito. Uma experiência incrível. Falei, mas acho que não tá sendo bom pra mim, não tá sendo bom pra você, assim, você tá perdendo dinheiro, digamos assim, e eu não tô dando o resultado esperado. Né? Ela falou, bom, se é o que você quer, segue seu caminho e tal. Virei a chave total, comecei a ficar só na escola, na parte de atendimento. Surgiu a oportunidade de, fora desse horário do atendimento, começar a pegar alguns alunos. Então aí eu voltei a estudar bateria, voltei a treinar, voltei a fazer aula e tal com um dos professores da escola. Já aí com uma pegada diferente, então não numa pegada de aprender, mas uma pegada mais didática de como dar aula, né? Já tinha tido alguns alunos particulares, uma coisa mais pontual. Comecei a pegar um aluno daqui, outro aluno dali e tal. E aí a coisa foi caminhando, foi ficando bacana. Financeiramente, tava valendo a pena? Não. Mas eu tava realizado, sabe? Eu tava, tipo... Voltou o brilho no olhar do Marcel. Muito, cara, muito. Muito, assim, era bizarro. Eu tinha sonhos que me angustiavam, eu parei de ter, sabe? Umas coisas assim. Uhum. Voltou o brilho. Eu falei, caramba, tá aqui. Eu tô num ambiente que me traz muito prazer. Você já tinha sentido assim, independente da arquitetura, mas você já tinha sentido esse brilho no olhar? Ou então algo que te encantasse dessa maneira? Cara, dessa maneira eu acho que não. Sério? Dessa maneira eu acho que não. E aí que tá, da época, pô, aí que tá, eu fui cliente o 4M. Né? Uhum. Então eu já tive do outro lado, e estando do outro lado era um ambiente muito agradável, era um ambiente que sempre eu gostei de estar, sempre uma energia muito boa. Então para mim foi muito fácil sair de cliente para um colaborador, né? Então aquilo tava, putz, aqui tá legal, eu não sei onde isso vai dar, mas tô gostando. Aí, quando entrou 2018, eu tava lá de manhã no atendimento, cumprindo ali o meu papel e tal, e os sócios estavam em reunião. E eles terminaram a reunião, um deles falou, vem cá um pouquinho. E aí ele falou, ó, o negócio é o seguinte, a gente acha que a gente conseguiu chegar num modelo de negócio bacana, a gente tá pensando em expandir, a gente quer abrir uma nova unidade, quer saber se você quer ser sócio. O que passou na sua cabeça? Cara, ali, aquela coisa do... tá dando certo, sabe? Pô, as coisas estão acontecendo. Eu jamais imaginei que isso aconteceria, assim, jamais. Eu, financeiramente falando, eu falei, bom, eu vou ficar aqui por um tempo, até as coisas darem uma melhorada, eu volto pra arquitetura, sabe? Porque, enfim, atendimento não era o que eu almejava, mas era uma coisa que tava dando certo espiritualmente. Eu tava bem, eu tava... conseguindo. Cabeça, corpo, espírito tava alinhado. Tava. Aquela coisa do... tudo que eu passei nos últimos 2 anos, tô começando a olhar pra frente, sabe? Eu tava entregue, eu tava assim, eu não via muito rumo na minha vida, sabe? E ali eu falei, pô, tudo bem, pelo menos aqui eu sinto que eu tô seguro, né? Aí vem um convite desse, você fala, putz. Né? Deu um frio na barriga, cara? Total, cara, total. Toda vez que eu vou dar um passo, fazer ou expandir um projeto, ou começar um projeto novo, cara, eu fico sem dormir, dá uma dor de barriga, você fica se questionando, caralho, será que eu faço, será que eu não faço? Mas quando você faz, mano... Cara, e aí eu acho que se você perder esse frio na barriga, alguma coisa tá errada. Né? É normal, né, cara? É o desconhecido, né? É complicado. A gente tem uma insegurança, cara, eu acho que é normal ter insegurança, sabe? E eu acho que é nesse momento... A insegurança, ela não pode te impedir de dar o passo. Exatamente. Né? Aquela coisa... Quem que é agora? É um técnico de futebol, não vou lembrar quem, que costuma usar essa expressão. O medo de perder não pode ser maior do que a vontade de ganhar. Puta que pariu, lindo demais, né, mano? É louco isso, né, cara? Não, é louco. Teve uma frase também, eu tava bem pra baixo, assim, e eu escutei essa frase. É assim... Se vai dar certo ou não, ninguém sabe. Pode ser que dê, pode ser que não dê. Mas se você não fizer nada, já não vai dar. Já não deu. Então, assim, se você fizer, pode ser que dê, pode ser que não dê.
Mas se você não fizer... Então, mano, é melhor você fazer e, pô, correr o risco de dar certo do que você não fazer nada e ter a certeza de que deu errado já, entendeu? Pois é. Mas é... E aquela coisa, né, cara? Esse dar certo também é muito relativo, né? Pode ser que dê certo por 5 anos e de repente não deu mais certo, mas não é que não deu. Deu até ali. Uhum. Aí vamos para novos horizontes, né? Eu acho que se você conversasse comigo, com o Marcel daquela época, eu jamais teria essa visão. Jamais. Eu era o cara da autossabotagem, eu era o cara de o medo de dar errado maior do que a vontade de dar certo, sabe? É coisa de, não, putz, mas eu vou me frustrar, então acho que eu nem vou, sabe, assim. E aí você começa a ir, começa a ver que, pô, deu certo. Aí você continua ainda. Aqui não deu certo, tá bom, volta e vai pra um outro caminho. E vai indo. E aí entra muito aquela coisa que eu falei dos meus sócios, assim, que pela bagagem que eles têm e até pela filosofia de vida que eles têm, eles me encorajam muito. Eles me motivam, me fazem eu ter essa visão que eu tenho hoje de, cara, arrisca. Arrisca e a gente vai ver o que acontece, sabe? Não ter medo da mudança. A gente tem muito essa cultura na escola. Estagnado a gente não fica, a gente não tem problema em mudar. Se não tá dando certo, muda. Às vezes tá dando certo e a gente muda, sabe? Então é isso, a vida é isso, né, cara? Ela tá acontecendo o tempo inteiro, né? Então aquela coisa da estabilidade, aquela coisa de, não, ó, putz, foi muito bom isso aqui, vamos ficar aqui. Amanhã já não é mais tão bom, né? Então é louco isso. Sabe o que é top, cara? Por exemplo, assim, é aquela história de você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, que nem você falou, que num passado, quando você não convivia tanto com os seus sócios, você era um outro Marcel, o Marcel da autossabotagem. Mas aí você começou a andar com essas pessoas e eles te apresentaram um ponto de vista que não é que você não é que você era meio míope, você não era nem míope, você não tinha sido apresentado ainda. A partir do momento que você foi apresentado e você falou, pô, faz sentido, esse cara é um cara cabeça, eu quero andar junto com ele, eu quero estar perto de pessoas boas, sabe? Eu acho que é muito importante a gente estar cercado de pessoas com pensamentos positivos. Sim. Também. Porque quanto mais pessoas com pensamentos de autossabotagem perto de você, menos você vai crescer. Aí a partir do momento que você fala, não, eu vou estar perto de pessoas, e você deu uma puta sorte que é o seu sócio, cara. Meu, imagina quão foda é você ter um sócio com a cabeça pra frente, meu, vamos junto. Sim. Pega na minha mão e vamos junto. Porque eu acho que falta isso nas pessoas hoje. Meu, vamos de mão dada. Se der errado, mano, a gente levanta, bate na calça e segue em frente. Sim. Que nem você falou, volta e troca o caminho. Sim. E foi uma coisa assim, né? Por que eu? Por que eles me escolheram? Eles poderiam ter ido buscar no mercado pessoas com muito mais know-how, que já entendessem um pouco da coisa. Por que a gente vai pegar um cara que não tem bagagem nenhuma, sabe? Simplesmente pela questão da confiança mesmo, assim, sabe? Pô, ele já tá aqui no time, sabe? Tá mostrando competência, tudo bem, vai errar, mas a gente vai dando suporte e a coisa vai caminhando, sabe? E eu acho que é assim até hoje. No começo eu tinha muito medo, né? No começo eu ficava muito... Eu queria o aval deles para qualquer passo. Até que eles... no fim das contas, qual é a proposta, né? Os meus sócios, eles são, na verdade, investidores. A gestão da escola é minha. Então no começo eu ficava muito... Não, mas o que eu faço? Mas o que vocês acham? Não sei o quê. Os caras falam, mano... Sua resposta. Tá na sua mão, velho. O que você fizer tá bem feito. Sabe? Relaxa. E se não tiver, a gente vai corrigir e tá tudo certo, assim, sabe? Então, assim, existe uma confiança muito grande da parte deles, e isso é incrível. E, ao mesmo tempo, existe um respaldo sempre que eu preciso, sabe? Então, eles não estão no dia a dia da escola presencialmente, mas a gente se fala todos os dias, tal. Então, assim, sempre que eu preciso, tem alguém ali pra me dar o suporte. Mas, ao mesmo tempo, assim, então isso foi me dando uma bagagem gigantesca nesses 2 anos que eu tô na gestão da escola, assim, isso fui aprendendo, tropeçando mesmo, né? A gente tem muito aquela coisa de, nesse meio de empreendedorismo, fala muito isso. É melhor você aprender com os erros dos outros do que com o seu. Mas você não, o erro do outro, você não tá enxergando ele integral.
Você tá enxergando uma parte ali. Quando você tropeça, quando você... É aí que você fala, putz, tá bom, eu sei exatamente o que eu fiz de errado e eu sei o que fazer pra não cometer isso de novo, né? E o erro vai acontecer. Não tem jeito, você vai tropeçar, você vai quebrar a cara, você vai agir errado. O que você não pode fazer é jogar pra baixo do tapete, né? Com certeza, cara. Você errou aquela coisa. Errar com o cliente. Cara, vai acontecer, a gente é humano, né? Você não pode errar por má fé, aí inadmissível. Sim, aí é índole, é outra Pois coisa. é, mas você errou. Não é aquela coisa de, eu vou corrigir o meu erro e tá tudo bem. Não, que você vai corrigir, você tem que assimilar o golpe, você vai corrigir o seu erro e vai fazer algo a mais por esse cliente, porque você entende que não, realmente isso não podia ter acontecido, vai engolir, vai falar, não, beleza, numa próxima eu já sei que isso não é legal, que não posso agir dessa forma. É um aprendizado diário, cara, acho que... Cada dia é uma loucura, demais, né? Cara, demais. E eu descobri um tesão incrível em trabalhar com pessoas, assim. Sério? Eu sempre fui muito do escritório, chegar lá, sentar no computador e ali ficar. E eu descobri um tesão incrível em trabalhar com pessoas, em ver gente nova todo dia, assim, cara. Isso é demais, em conhecer histórias diferentes, realidades diferentes. Isso é uma das coisas que eu mais gosto, assim, acho que hoje é estar em contato com a galera. É muito louco isso, né? Muito. São pessoas com histórias de vida diferentes, pontos de vista diferentes. E eu imagino que nem você falou, né? A pessoa que tá chegando lá na escola de música, ela tá ali pra aliviar às vezes um estresse, né? Que nem você falou, o pessoal vai pra academia, vai pra escola de música, pra um restaurante. Então ela tá ali, pô... Cara, eu tô com muita vontade de fazer aula de canto, né? Eu assisto aquele The Voice, eu fico no YouTube vendo The Voice, sabe? Aí aqueles internacional, vê o cara cantando e fala... Puta que pariu, mano, como que o cara canta desse jeito? Dá uma vontade, sim, né? Então, eu imagino que, assim como o meu motivo é ver o The Voice e falar, mano, é óbvio que eu não vou cantar um dia no The Voice, tá ligado? Não sei se é tão óbvio assim. Não sei, né? Quem sabe, né? Do jeito que a gente tá falando que o destino prega peças, né? Quem sabe em algum momento. Mas eu imagino que deva ter N diferentes razões para as pessoas estarem lá. Que nem você, sim, que quando era criança via os caras... Quando você ia jogar bola, você via os caras batendo pandeiro, fazendo percussão. Então, quantas razões, quantos motivos diferentes não tem pra pessoa buscar a música, né? Sim, sim. E aí isso é bem legal da cultura que a gente tem, assim, Você falou, as pessoas procuram a música pra aliviar, pra desestressar e tal. A maioria pelo menos dos nossos alunos, sim. Né? Tem aquela galera... tem um objetivo mais sério e tal, né? Mas a gente entendeu que, assim, quando você lida com arte, quando você lida com música e tal, existe essa demanda por alguma coisa que não... O cara que ele não quer essa cobrança, sabe? Ele trabalhou o dia inteiro lá no banco, de terno e gravata, nesse calor de quase 40 graus que a gente tá aqui em São Paulo. Nossa, tá. Ele quer chegar na escola, ele não quer que o professor corrige ele não quer que o professor enche o saco dele porque ele não conseguiu estudar naquela semana, porque ele tava trabalhando igual um louco pra fazer o fechamento do mês, sabe? Ele quer chegar lá e sentar, tomar um café, falar do futebol, entrar na aula, tocar um pouquinho. Obviamente o professor vai corrigir se ele estiver fazendo errado, mas é uma pressão diferente, sabe? Então a gente, hoje a U4M, ela tem essa posição muito clara de mercado, assim, sabe? A maior parte do nosso público é o cara que vem aqui pra desestressar, é o cara que vem aqui pra baixar a adrenalina, pra chegar em casa relaxado, né? Então, é uma cobrança diferente que o professor tem em cima desse aluno, né? Obviamente que se o aluno tem esse perfil mais profissional, ele quer ir afim, ele vai além e tal, interessado e estuda... O professor vai conduzir a aula numa pegada mais séria também, numa pegada mais puxada e tal. E aí é essa leitura que a gente entende, é isso que a gente tenta fazer hoje. Entender que cada pessoa é única, ela tem as frustrações dela, ela tem as facilidades dela, ela tem uma vida por trás, ela não é um objeto que chegou ali, vai ficar 1 hora fazendo aula e vai para casa. Existe uma vida por trás daquela pessoa, existe... o trabalho, existe a escola, né? A gente tem muita criança ali que faz aula e tal, e a gente entende que, por que você quer estudar esse instrumento, por que você quer cantar, por que você veio até a gente? Deixa eu entender o que você precisa para eu te entregar esse produto da melhor forma possível, para entregar uma parada personalizada para você.
Então a gente tenta ir por esse caminho, assim, né? Daquela coisa... A gente tentou tirar o máximo possível aquela burocracia da apostila, da coisa regradinha ali e tal. Pô, peraí. Pra que lado você quer ir? Pra que direção você quer seguir? Eu vou te ajudar a chegar lá. Se no meio do caminho você entender que não é mais pra lá que você quer ir, é pra lá, a gente recalcula a rota e vai. Sabe? Então a gente até tem uma brincadeira que, assim, o produto da O4M não é música, é qualidade de vida. A música é só a ferramenta que a gente tá usando pra te entregar isso. Deu pra pegar mais ou menos essa? Cara, excelente. É a cultura. Existem escolas que têm uma cultura, uma proposta mais profissional e que vão ter uma cobrança maior e que é uma... Legal. Mas é aquela coisa de você entender o perfil do cliente, né? E o cliente entender o perfil do que ele tá buscando. Então, muitas vezes, o aluno, ele precisa entender a cultura que a gente tem também e ver se é aquilo que ele quer. Pode ser que não seja e tá tudo certo. Vai pra uma outra escola que vai atender você naquilo que você tá buscando. Né? A gente precisa ter essa humildade também, né? De entender que nem todo mundo vai ser o meu perfil, e eu não vou ter o perfil de todo mundo, e tá tudo certo. E, cada um precisa se encontrar ali, né? Da mesma forma que a gente falou agora há pouco, o lazer pro meu público é a música. Mas tem pessoas que vão preferir a academia, tem pessoas que vão preferir o teatro, a dança, a pintura, ou sair para jantar com os amigos, o happy hour. E aí cada um tem que se encontrar, né? O que não dá pra gente viver sem ter esse lazer, sem ter esse momento de desestresse, né? A gente propõe a música. Se você curte música, vem. Se não, é legal que você se encontre, é legal que você busque as suas experiências, né? Com certeza. Eu acho que o objetivo maior da gente aqui é, óbvio, colaborar com o mundo, né? Porque a gente tá gravando um podcast para colaborar com o crescimento de outras pessoas. Você tá oferecendo a música para colaborar com o universo, com as pessoas que necessitam da música para ser feliz. Mas eu acho que o objetivo central mesmo é a felicidade, né, cara? Cara, é muito louco isso, assim, de... Existe muito um preconceito, né? Infelizmente. Existe muito um preconceito com a arte como um todo, eu acho que... Puta, infelizmente eu acho que sim. Muito, eu entendo. Muito. Então, tem muita gente próxima a mim que, tipo, ele tá brincando de música ali, sabe? E enquanto que eu já vejo uma realização assim... Cara, eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, uma coisa que me dá muito prazer. Eu tenho uma carga de estresse relativamente baixa na minha rotina, o que é muito bom. Eu tenho uma qualidade de vida. E eu tô conseguindo entregar algo pro mundo, assim, sabe? Parece meio arrogante falar isso, assim. Eu tô entregando algo pro mundo, tô fazendo bem pro mundo. Cara, eu posso não estar fazendo pro seu mundo, mas eu faço pro mundo dos meus alunos, eu faço pro mundo dos meus colegas, eu faço pro meu mundo, sabe? Aquela coisa de se você não pode mudar o mundo, muda o seu mundo, né? Sim. Eu acho que é por aí, assim, sabe? Então a gente sente que a gente tem essa entrega, que a gente tá fazendo um bem pras pessoas. E isso é legal demais, assim. Os feedbacks que a gente tem de alunos e tal, é aquela motivação do dia a dia, assim, sabe? Sabe, Mar, eu acho que... Eu vou falar por mim, eu só posso falar por mim, óbvio. A maior satisfação, cara, é a autossuperação. Eu acho que não tem satisfação maior do que a autossuperação. Por exemplo, você correu uma corrida, aquelas corridas lá, verão, inverno, 4 estações, essas coisas assim. Então, você ganhou uma medalha no final daquela corrida. Você chegou no último, por exemplo. Mas você nunca fez um percurso de 5 km na sua vida. Mas você foi lá, começou e terminou. Cara, quando você termina uma coisa e você olha e fala, mano, eu não achei que eu era capaz disso. Não tem felicidade maior. Eu digo isso porque quando eu faço um episódio desse, ou então quando eu faço qualquer outra atividade na vida, às vezes, que nem a gente tava falando, dá um frio na barriga, você fala, caramba, mano, isso não é pra mim. Cara, primeira sabotagem, isso não é pra mim. Esquece isso, cara. Esquece isso. Eu aprendi com a vida que, assim, você é do tamanho que você fala que você é. Sim. Pode até ser que não seja pra você. Sim. Mas você só vai ter essa certeza se você experimentar, né? Com certeza, com certeza. Você nunca vai saber
de uma coisa que se você gosta de água, você nunca bebeu, por exemplo. Pois é. Um exemplo assim. Eu descobri que o TI não era pra mim. De que jeito que eu descobri? Estando ali inserido, vivendo aquilo no dia a dia e tal. Mas, de qualquer forma, me trouxe uma bagagem riquíssima. Coisas que eu uso hoje no meu dia a dia. Com coisas certeza. relacionadas à gestão, relacionadas à organização e tal. Que eu trouxe do TI, assim, sabe? Com o que eu aprendi lá. Eu tava conversando disso com um aluno nosso. Tem um aluno nosso que trabalha com TI. Eu tava conversando disso com ele ontem. Eu trabalhei com TI, não sei, comecei a bater um papo. A gente tinha alguns conhecimentos em comum, né? Porque o TI é uma área muito vasta, né? Você tem N plataformas e tal. E aí, assim, aí eu comecei a me dar conta disso. Assim, pô, eu não me encontrei lá, mas com certeza eu absorvi bastante coisa. Né? Então, acho que a experiência lá enriquece, né? Eu acho que a gente, como empreendedor, cada coisinha que a gente fez na vida, a gente usa ali no dia a dia. Sim. Até sei lá, tô viajando aqui. Até lavar uma louça, às vezes você tá... Aí você fala, puta, eureka, tive uma ideia. Aí você corre lá pro escritório e, sei lá, muda a fórmula do Excel, sei lá, qualquer coisa assim. Sim. Mas o que eu acho mais legal, falando desse lance de autossuperação, é que eu acho que, por exemplo, a música, quando eu tiro uma música, puta, dá mó dor de cabeça. Mas quando eu termino aquela música, eu tirei aquela, acho que era Si, do Djavan, sabe? Cara, nossa, é muito difícil no começo. Complexa. Mas depois que você termina, puta, dá um alívio, dá um tesão. Então, por exemplo, você falou assim, tem pessoas que às vezes tiram uma onda, ou então acha que eu tô brincando e tudo mais. Mas, cara, você tá entregando uma satisfação pro cliente. Porque quando você fala assim, ó, essa parte é a sua parte, eu não posso fazer, mas eu posso te mostrar como chegar ali, sabe? O cara do YouTube não ia me ensinar como tocar o violão, como tocar C, mas ele falou, ó, o caminho é esse, se você quer seguir esse caminho, eu sou o seu GPS. Então, quando eu cheguei ali no ponto final e tive aquela satisfação, porra, eu acho que você tá entregando algo pro universo. Isso não é... que palavra? Não é ostentação? Não foi ostentação. Putz, agora eu não vou lembrar. Pretensão, arrogância. Não é arrogância, cara. Muito pelo contrário. É você saber o seu lugar no mundo. Você saber o seu lugar no mundo não é arrogância, segundo o meu ponto de vista, sabe? Eu acho isso muito legal e parabéns também por trazer isso pro universo, sabe? Obrigado. Isso é muito bom, né, cara? Ainda tenho a experiência de dar aula também. Então isso é bem isso que você falou. Então eu vibro muito com cada passo que os alunos dão, assim, com cada conquista que eles têm, assim, isso é legal demais, né? Vibro junto, assim, porque eles falam, que legal, putz, eu tava dando uma aula essa semana e aí a minha aluna, ela tava com dificuldade numa levada relativamente simples de bateria. Essa semana ela tocou super bem. Eu falei, então, você lembra que 2 aulas atrás, essa virada aí, a gente ficou um tempão aí com dificuldade, acabou até meio que deixando ela de lado pra não estressar muito, vamos fazer uma coisa mais tranquila e tal. E ela falou, nossa, é verdade, era essa, né? Eu falei, E ela tocou a música inteira ali, naquela levadinha e tal. Pô, caramba, sabe? E ela falou, nossa, realmente, agora eu tô começando a ouvir música do que eu tô fazendo e não só uma coisa técnica, repetitiva. Agora eu tô começando a entender isso, né? Enxergar de fato como música e não como notas isoladas, digamos assim, né? Você acha que o empreendedorismo tem disso também? Depois que você disse sim, você tava lá, você disse sim pra proposta que eles fizeram. Só um minuto. Você tá ouvindo um chiado? Eu ouvi. Agora eu não tô ouvindo mais, mas eu ouvi um apitinho. Então, Má, aí você tinha falado da sua aluna, né? Que algumas semanas atrás ela não... ela tava com dificuldade, né? E agora ela tá fazendo super natural. Sem prestar atenção na questão técnica e prestando mais atenção na questão musical, né? E você teve essa impressão no empreendedorismo lá atrás, quando você disse sim, que você passou por uma loucura e tal. Me explica também como foi essa loucura. Mas o empreendedorismo também é isso, né? Tipo, tá lá na questão técnica. Você, 1, 2, 3, e quando você vê já tá fluindo assim com naturalidade. Como que foi esses 2 anos aprender e chegar onde você tá hoje? Cara, essa associação, ela é perfeita, assim. Eu acho que isso acontece no meu dia a dia até hoje, né? Então a gente... Acho que empresa nenhuma, ela chega num patamar que ela fala, agora tá tudo certo, agora a gente não muda mais. Acho que isso tanto vale pro âmbito profissional quanto pro pessoal. A gente tá sempre mudando, sempre ajustando e tal. E
E de fato, no começo era uma coisa mecânica, era aquela coisa de ter um checklist, sabe? Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, não sei o que, tá? Agora eu preciso olhar tal coisa e tal. E aí a coisa começa a entrar um pouco no automático, né? E aí você já tá na rotina. Aí as mudanças vão sendo esse novo processo mecânico até que fiquem fluidas e é constante isso. Né? Então, quando eu disse esse sim, eu sabia tudo o que me esperava. Quer dizer, eu não fazia ideia do que me esperava, mas ao mesmo tempo eu sabia que assim, arregaça a manga e faz acontecer, sabe? E vai. E no começo não foi um processo nada natural. Então é aquela coisa do poder do hábito, né? Aquela coisa de eu precisei de alguns chacoalhões, eu precisei de alguns empurrões, eu precisei de falar, e aí? Age, sabe? Porque eu ainda ficava meio perdido, aquela coisa de eu não sei muito bem onde eu tô pisando e tal. Até que a coisa vai tracionando, até que você começa a pegar a rédea da coisa e falar, não, agora eu consigo conduzir isso, agora eu sei exatamente o que eu tenho que fazer e tal. Então é um aprendizado diário, né? Por isso que assim, quando eu falo que eu vibro com a conquista dos meus alunos, é porque eu sei da minha história também, assim, né? Tanto quanto quando eu era um aluno de bateria, tanto, né, em tudo que a gente vai passando, né? Então, assim, eu acho que esse evoluir gradativamente dentro de uma sala de aula, num instrumento, ou seja, né, qualquer coisa que você está aprendendo que você não domina, você com o podcast que vai experimentando para cada episódio uma mudança aqui, outra ali e tal. Então, isso que acontece nesse micro, acontece no macro o tempo inteiro na nossa vida, né? A gente tá sempre tendo experiências novas e vai frustrar ou não vai, e você vai ajustando e vai acertando o caminho e vai, putz, que legal, agora que nisso eu tô manjando, então, sei lá, talvez você esteja passando por isso na edição do áudio, na edição do vídeo, tá camelando um pouquinho, daqui a pouco, não, agora você vai reduzindo o tempo que você executa aquela tarefa, né? Esse paralelismo acontece rotineiramente. Todo dia, né? Todo dia. E hoje, cara, o que mudou na sua cabeça? Que você fala, pô, Marcel de 2 anos atrás e hoje, cara, evoluiu muito, assim. Quais seriam os pontos chaves que talvez uma pessoa também que não teve essa oportunidade de ter um insight que nem você teve, quais conselhos você daria pro Marcel de antes? Cara, essa mudança, ela foi drástica, ela foi pesada, assim. Como eu falei, eu não acho que eu tenho esse veio de empreendedor, eu acho que eu não tenho isso correndo em mim, assim, tá? É uma coisa de um exercício diário, mas hoje eu vejo, assim, aquela coisa a gente vê muito, assim, aquela frasezinha clichê, né, daqui 2 anos você vai se arrepender de não ter começado hoje, sabe? Aquela coisa assim. E é por aí, cara. Eu acho assim, sempre vai ter quem não aposte em você, sempre vai ter quem fale, isso aí é bobagem, isso aí não vai te dar futuro e tal. O ponto eu não lembro agora exatamente quem fala, se eu não me engano é o próprio Flávio Augusto. Eu acho que hoje ele é uma baita referência em empreendedorismo, porque ele traz outras pessoas para dividir isso, né? Como é que ele fala? Se você realmente acredita na sua ideia, se você realmente acredita naquilo, você contagia as outras pessoas. E o que aconteceu foi exatamente isso, assim. Os donos da marca O4M acreditam no produto 4M, me cativaram, me convidaram para fazer parte disso. E eu, por minha vez, agora que eu entendi essa proposta, também já cativado, já entendendo o que é isso e tal, também falo disso com orgulho, falo disso com gosto e tal, e vou cativando o próximo. Então, assim, o primeiro ponto é você acreditar. E, assim, a real é que existe uma coisa aí de autoconhecimento, né? O tão falado autoconhecimento, a moda do autoconhecimento. Quando a gente tem um pé atrás, quando a gente tem alguma coisa falando não, a gente sabe. Né? Então essa leitura é importante. Se existe ali um pelinho, um 0,001% que tá te deixando meio inseguro,
não é um medo, né? É aquele alerta que a gente às vezes ignora. Então tá bom, então se ele tá dizendo para você não fazer, talvez não seja agora o momento. Então, né, estuda um pouco mais, enfim. Mas se você realmente acredita, se você acha que aquilo vai dar certo, você vai acabar contagiando outras pessoas, você vai acabar encontrando pessoas que acreditam junto com você e a coisa tende a fluir. Então, assim, se você acredita, se você realmente acha que o que você vai fazer vai prosperar, começa. Planeje e começa, mas não planeja 100%, não espera o papel, o projeto tá totalmente lindo. Sai fazendo, isso é uma coisa também que eu aprendo muito com os meus sócios. Não, mas eu tô tentando ver aqui o que vai dar e tal, deixa eu elaborar melhor essa ideia. Tal. Não, vamos pôr em prática. A gente vai acertando no caminho, sabe? E isso precisa acontecer. É aquela coisa de você precisa começar, você precisa dar o primeiro passo, você precisa dar o segundo, e aí a coisa vai tomando forma e vai fazendo. Então começa. Você tem um projeto, você tem uma coisa no papel. Pô, eu tenho um amigo que a gente tá há algum tempo falando, vamos fazer um podcast? Vamos fazer um podcast? E a coisa não vai, tudo bem. Hoje não é a nossa prioridade, a gente trabalha com outras coisas, a gente tem um tempo bem complicado, então isso também tá atrapalhando, né? Mas tem muita coisa do planejar e não tirar do papel. E aí eu falei, pô, um amigo me chamou pra gravar um podcast lá e tal, não sei o que. Pô, meu, e a gente, né? Quando é que a gente vai começar? Então assim, meu, começa. Sabe, essa coisa de ficar... Eu tenho muito isso, de eu vou roteirizar tudo, eu vou elaborar exatamente o que eu vou fazer, aí eu começo. E nunca vai estar perfeito, né, cara? A gente até, na época da faculdade, a gente brincava de um professor que falava, projeto de arquitetura a gente só entrega porque existe um prazo para entrega. Porque senão você ia passar eternamente mexendo naquele projeto, você sempre acha que ele pode melhorar. E é real, isso é para tudo, né? Então o ponto é esse, começa. Vai devagar, vai fazendo, vai acertando a rota. Não é aquela coisa desenfreada, não é aquela coisa de vai dando cabeçada na parede e ignora as variáveis. Não, você tem que ter uma lógica, você tem que ter um mínimo de uma direção, você tem que ter um projeto. Bússola, assim, um norte. Total. E um respaldo, né? Então, assim... eu mudei drasticamente de área, eu mudei drasticamente de carreira. Carreira não, né? Carreira a gente vai construindo a vida toda, né? Mas eu mudei de área. Hoje o meu foco não é arquitetura. A arquitetura hoje é o meu plano B. Eu tive quem me respaldou para eu fazer isso, né? Então eu sabia dos riscos que eu corria. Eu precisava de um suporte, eu tive esse suporte. Felizmente eu tive esse suporte. Muitas pessoas não têm. Então é legal você ter isso também, é legal você fazer isso consciente. Então eu sabia, eu tô começando minha empresa do zero. Só pra entender, né, que aí isso pode ter ficado um pouco confuso. Então a O4M é uma marca e hoje ela tem 3 unidades. E eu sou sócio em uma dessas unidades, né? Então... Quando eu comecei, apesar de ser uma marca que já está relativamente consolidada, o 4M tem 17 anos, mas a minha unidade estava começando ali, era um CNPJ novo, era uma empresa nova, chegando num bairro novo, ninguém do bairro conhece, né? Então tem que ter um pouco de paciência, você tem que entender que a coisa vai demorar um pouco para tracionar, vai ter que ir criando um corpo, né? Vai devagar. Então você tem que respeitar esse processo, não querer pular essas etapas, mas ao mesmo tempo não esperar demais para startar o negócio. Então começa hoje, sabe? Realmente, essa coisa do começa hoje, porque daqui 2 anos, começa, mesmo que seja devagar. Eu agora estou ensaiando uma volta um pouco mais forte na arquitetura. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo reuniões semanais para conversar sobre esse assunto com um amigo que vai ser o meu sócio. A gente muitas vezes não tem o que tratar nessa reunião, porque a gente passou a semana focado no nosso plano A hoje, então não evoluiu muito no que a gente tinha pendente. A gente tem lá uma lista de coisas a fazer, mas ainda assim a gente mantém a reunião. Por quê? Justamente para coisa da rotina, para coisa de... Tá, e aí fica aquela cobrança meio latente ali. Então, putz, eu preciso resolver isso, a hora que eu tirar um tempo eu vou resolver. Cara, eu não consegui resolver, tudo bem, não tem problema. Mas a gente não pode esquecer que tem que fazer isso. Então, essa coisa do... Respeita o processo, mas também não deixa ele te segurar muito,
né? Então, o que eu falaria pro Marcel de 2 anos atrás é isso, assim, cara, começa. Eu tinha muito isso do esperar, do planejar demais e tal. Então, vai indo. Pode ser, por exemplo, o Elite, pode ser que ele vá tomando um rumo completamente diferente do que foi a proposta inicial. Mas se não tivesse essa proposta inicial, ele não chegaria nesse rumo que ele pode ser que tome um dia, né? Então é isso, assim, rapidamente um pouco da história da U4M. Quando a U4M começou, chamava Usina da Arte, e ela tinha, além de cursos de música, tinha outras coisas relacionadas à arte também. E aí foi entendendo que, não, a gente precisa nichar mais, não adianta a gente querer abraçar o mundo. Vamos tentar ser bom em uma coisa só, tentar ser bom em todas não vai rolar. Então vamos focar em música? Vamos focar em música. Aí ficou se focando só em música. Lembra que eu falei lá no começo? Eu ensaiava com uma banda. A minha primeira banda mais séria eu ensaiava na U4M, porque tinha estúdio também. Chegou um ponto que eles resolveram que não dá para ser escola e estúdio. A gente precisa entender o que é melhor, que condiz mais com a gente, qual produto é mais a nossa cara pra gente se dedicar melhor. A gente tá sendo uma escola meia boca e um estúdio meia boca. Então, legal, vamos ser bons em uma coisa só. No quê? Vamos ser só uma escola. Então não tem mais estúdio, foca na escola, né? Então essas transformações, quer dizer, se o André com o pai dele lá 17 anos atrás não tivessem planejado, não tivessem começado a coisa, não tivessem dado os primeiros passos, não chegaria hoje, 17 anos depois, deixar de ser uma escola de bairro, hoje conta com 3 unidades em São Paulo e tal. Então é um processo, né? Mas ele só vai atingir esse patamar, né? Aquela coisa de você tem que subir o primeiro degrau da escada sem enxergar o último. Mas você precisa ir pra lá. Não adianta, não dá pra ficar mais aqui. Sim. Uhum. Então, eu acho que é esse recado que eu daria, assim, pro esse Marcel de 2 anos atrás. Começa, cara. Vai indo. Vai indo e vai ajustando. E vai ajustando. Eu tenho uma frase que eu carrego ela muito comigo e, assim, não faz muito tempo. Sei lá, uns 2, 3 anos, um negócio assim. É antes feito do que perfeito. Porque você espera ficar perfeito, você nunca faz, cara. Total. Eu trabalho isso diariamente em mim. Porque eu era muito cara do... se for pra ficar meia boca, se for pra... Mas tem coisa que, cara, não, faz. Depois você arruma, sabe? Faz porque pode ser que esse fique ruim, mas você aprendeu, pro próximo você vai fazer melhor. Sim. Né? E aí, como é que tem como diz o Leandro Carnal, eu não sou perfeito, mas eu sou perfectível, eu tô em constante trabalho, eu tô em constante evolução, né? Sim, você tá se melhorando. Cara, eu falei com o Gabriel isso, é uma coisa que eu sempre incluí, assim, nas minhas reflexões antes de dormir, que eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem e melhor amanhã do que eu fui hoje, sabe? Uhum. Uma evolução, assim, constante. E quando você inicia, mesmo que com defeito, mesmo que com erros, você vai ter a percepção do que você precisa arrumar. Se você tá lá, sei lá, check, item 1, item 2, item 3, check. Cara, entre o 1 e o 2 tem um universo de coisas que você só vai saber que existe fazendo. Pois é, tem que explorar, né? Eu falo assim, eu tenho que nem um amigo, ele tava nesse período de quarentena e tal, tava full time dentro de casa. E ele resolveu mudar umas coisas na casa dele. Vou pôr um quadro aqui, vou pôr uma planta ali e tal. Comprou uma furadeira pela internet e tal. E começou. Galera, me dá uma ajuda aí. Eu não manjo muito bem e tal. Aí, faz isso, faz aquilo e tal. E aí eu falei, cara, isso não vai dar certo. E no fim deu tudo certo, assim, sabe? Teve umas cabeçadas, mas no fim deu tudo certo. Uhum. E eu seria a pessoa que não faria. Fala, putz, eu sei lá, vou contratar alguém pra fazer isso, sabe? Uhum. E quando eu falei esse eu de algum tempo atrás, né? E hoje eu falo, cara, não, arrisca aí, pô. É alguma coisa que vai te trazer um prejuízo muito grande? Talvez seja melhor elaborar um pouco mais. Mas é uma coisa, sabe? E aí é aquela coisa, trabalho muito isso das pequenas conquistas, né? Então, assim, pô, legal. Hoje, a pequena conquista foi isso. Eu consegui botar um parafuso na parede pra eu pendurar um quadro. Mas eu fiz. Eu não fiquei ali
eu não consigo, não vai dar, né? Eu fiz, eu comecei. É bizarro, né? Parece muito papinho de coach isso, né? Parece muito aquela coisa... Mas quando você vive, você vê que é real. Sim, é uma coisa de... É aí que tá. Você não tem que provar nada pra ninguém. Sim. É uma luta sua com você. Você sabe onde você tá pecando. Eu sei exatamente o que eu preciso melhorar em mim. Mas eu acho que você tem que ser honesto, porque tem muita gente que você fala assim... Outro dia eu tava conversando com uma pessoa e a gente discordou no assunto, né? E eu falei, mas discordar não tem problema. E a pessoa, tipo, não queria mais falar comigo, tá ligado? Mas não tem problema discordar. Onde que eu quero chegar com isso? Que você, às vezes, você não quer olhar pro defeito. Na situação, eu vi o meu defeito e falei, beleza, eu sou assim, eu aceito. Mas a pessoa, tipo, ela viu a situação dela e falou, não, eu não sou assim, foi relutante a imperfeição dela. Você não pode ser... falei, mas esqueci. Relutante à sua imperfeição. Você tem que olhar pra ela, aceitar e buscar melhorar. Total. Acho que é isso. Foi um aprendizado isso pra mim também, assim. Eu era aquela pessoa que... caramba, eu preciso dar uma notícia ruim pra aquele aluno. Tive um problema com o professor dele e tal. Caramba. E aí, sabe aquela coisa de, não, eu vou fazer outra coisa, depois eu volto nesse problema. E aí ia fazer outra coisa, caramba, eu preciso resolver aquele problema. Ia deixando. E é aquela coisa, é a bola de neve. O problema que começa desse tamanho, vai passando o tempo, a coisa vai ficando, né, vai virando um problemão. Então isso é uma coisa assim, que eu acho que quem tá nesse meio, quem tem o seu próprio negócio, aprende ou pelo amor ou pela dor, mas que tem que ser desse jeito, né? Se tem um problema, tenta resolver ele o mais rápido possível, porque você vai resolver um problema menor do que se você deixar passar, né? E eu era muito assim, eu ia lutando contra, eu ia deixando isso pra lá, não, depois eu resolvo, E aí às vezes você pega e transforma aquilo num monstro, e quando você vai resolver, você resolve rápido, tranquilo, o aluno super compreensivo, não, tá tudo bem, cara, relaxa, a gente vê isso aí e tal. Aí você fala, caramba, eu tô aqui me remoendo há 3 horas e resolvi em 5 minutos, sabe? Então essa coisa de... Era um defeito que eu tinha. Eu acho que eu não tô 100% ainda, é um processo, mas vai indo, vai explorando e tal, e aceita que você é falho, aceita e trata com leveza suas limitações, né? Então passa por cima, vai indo, passa por cima não de passar e largar pra lá, né? Mas de vai, enfrenta e tal, e a gente sabe exatamente onde que a gente tem que melhorar, a gente sabe exatamente, quer dizer, sabe, às vezes a gente não quer aceitar, a gente sabe, a gente muitas vezes não quer aceitar e é o que você falou, e reluta, mas a gente sabe, então assim, trabalha. É uma coisa que vai ser muito difícil, vai devagar, vai aos pouquinhos, é uma coisa que talvez não te agregue tanto, talvez não seja tão influente na sua rotina mudar aquilo, então você pode tratar isso com mais leveza. Eu tenho um problema muito sério, por exemplo, eu sou muito complicado de acordar. Eu admiro aquelas pessoas que tocam o celular, já desliga, levanta, já vai pro banheiro, já sai cantando. Cara, eu tenho um fade super longo, assim, o meu processo, cara. Eu fico ali no soneca um tempão e tal. Sonecas. E aí, putz, é mó preguiçoso. Porra, preguiçoso, cara. Você tá louco, calma aí, sabe? Pô, eu cheguei ontem à noite, eu tive ensaio com a minha banda ontem à noite. Eu cheguei em casa 1 e pouco, fui jantar, tomar um banho e tal, até que eu vou dormir, até que eu desacelero. Eu tava tocando bateria até meia-noite cacetada, até que eu desacelero e tal, pra acordar cedo hoje, fazer tudo que eu tinha que fazer em casa antes de vir pra cá e tal. Pô, peraí, você vem falar que eu sou preguiçoso? Não, é uma questão biológica que eu demorei um tempo pra entender e hoje eu não luto mais com isso. Hoje eu faço o quê? Bom, eu preciso levantar tal hora, pra tal hora eu sair de casa. Mas eu sei que eu vou demorar todo esse período pra acordar. O meu relógio vai começar a tocar muito antes dos demais que precisam acordar comigo. Mas é o que eu preciso. Então acho que tem muito isso também, da gente aceitar as nossas limitações, né? Lidar com elas, falar, eu sou assim e tá tudo certo. Eu só preciso aprender como lidar com isso pra que isso não me atrapalhe. Sim, eu acho que o problema... Não diria problema, mas assim, o problema é quando alguma coisa atrapalha. Por exemplo, não tem problema ter sono, não tem problema você gostar de dormir até mais tarde. O problema seria você não levantar. Sim. Você ter um compromisso com... Não digo aqui, mas por exemplo com o seu aluno. E você falar, pô, hoje eu não quero falar com ele, sabe?
Eu acho que a gente tem isso, independente de ser empreendedor ou CLT ou qualquer outra coisa assim do tipo. Eu acho que você tem dia que você não quer ir, cara. Tem dia. Só que a partir do momento que você fala, hoje eu não vou, você tá se treinando pra sempre que você tem um desafio, você ser menor que um desafio que você tenha. Que Sim. nem eu falei um pouquinho antes. Hoje eu acredito que você é do tamanho que você fala que você é. Então, por exemplo, assim, não falar, você sentir, você saber de verdade. Então, se hoje eu ficar assim e tal, não sei o que, eu falar eu sou um bosta, tipo, eu sou um bosta. Os outros vão te ver dessa forma, né? Todo mundo vai ver. Se eu falo que eu sou um bosta, quem que é o Marcel pra falar que eu não sou, cara? Porque eu sou eu. Se eu tô falando pra você que eu sou isso, sabe? Uhum. Então você vai falar, tá, você é você fala que você é isso. Sim. Logo você é um... Cara, eu sabe? fiz essa sabotagem durante esse período que eu fiquei desempregado e tal. Eu fazia muito essa sabotagem assim, né? Eu também não posso só me crucificar e falar, eu estava me sabotando e tal. Tinha todo um contexto, né, cara? Sim, eu tive um período ali que eu, sei lá, tive perto de uma depressão, assim, sabe? Tipo, que eu não queria saber de nada, cara. É aquela coisa, aquela frustração. Você tá desempregado, você tem responsabilidades, você entra lá nos sites de vaga e tal e manda currículo e não tem retorno, as vagas são sempre as mesmas, um mercado que tá ruim, tá uma coisa natural, né? Então todo um contexto que te põe pra baixo. Então eu tive meus momentos de, cara, dormir da meia-noite ao meio-dia e acordar e sentar no sofá e ver filme, sabe? Aquela coisa. Às vezes a gente, assim... Mas você aceitar e ver que precisa algo ser feito, eu acho que você viver o processo, isso não é ruim. Mas você aceitar e falar, pô, precisa mudar, eu acho que isso é excelente, cara. Sim. E eu acho que assim, a gente tem muitas vezes aquela coisa do ego, né? A gente quer tá por cima, a gente quer... Tá por cima não, mas assim... Tenha humildade, sabe? Você não tá legal? Tá tudo certo, sabe? Deixa quem tá em volta de você saber que você não tá legal, porque de repente eles podem te ajudar. Às vezes é uma coisa que a gente não vai conseguir sair muito sozinho, né? Então, quer dizer... A natureza humana, a gente não vive sozinho. A gente vive em sociedade, a gente depende de outras pessoas, aquela coisa, é uma coisa comunitária, né? Então, acho que isso vale pra tudo. Então, seja num problema pessoal, alguma coisa que você tá passando, seja num problema profissional, tá? Pô, como que hoje eu cheguei onde eu tô aqui? O que me qualificou, digamos assim, pra estar aqui hoje gravando com você? Pô, eu precisei de um amigo que chegasse pra mim e falasse, cara, eu tenho uma oportunidade pequena na escola, você tá afim? Tô. Pô, esse cara foi uma peça-chave pra me colocar onde eu tô hoje, sabe? Então, às vezes é isso, você... Pô, legal, eu tô com um problema, é o que você falou. Não aceita ad eterno aquele problema, entende que você precisa mudar, mas entende que nem sempre vai ser sozinho. Às vezes você vai precisar de alguém vir te dar um empurrão, né? Às vezes é uma oportunidade que aparece ali, que a gente fala, não, mas isso não é muito pra mim e tal, mas pô, mas por que não é pra você? Foi assim comigo no TI, eu entendi que o TI não era pra mim. Eu aprendi, eu enxerguei que não foi. Na prática, Na prática, eu poderia ter refugado, falado, não, eu vou aqui continuar mandando currículo, vou continuar esperando alguma coisa na minha área de formação. A gente tem muito essa coisa da área de formação, né? Essa coisa de, não, eu preciso trabalhar, eu investi tempo, investi dinheiro, eu preciso trabalhar com isso, preciso ter o retorno. E, pô, é uma prática mais do que normal hoje em dia, você ir trabalhar com outra coisa completamente aleatória, né? Você se forma em arquitetura e vai trabalhar com música. Você acredita, cara, que... Eu não sei como foi pra você, mas por favor me fala também. Mas quando eu tava na faculdade, 2013, 12, lá pra aquela época, eu ouvia muita gente falando de maneira pejorativa da pessoa que fazia engenharia civil, no meu caso, né? E ia trabalhar com outra coisa. E eu já fui essa pessoa que falava de maneira pejorativa. Acho que todo mundo. Todo mundo, né? É óbvio, você não entra na faculdade pra trabalhar com uma outra coisa. Sim. É óbvio, né? Uma coisa meio... Um mais um, né? Se eu tô aqui, se eu tô investindo meu tempo, se eu tô investindo meu dinheiro, se eu tô me dedicando e tal, pra que isso me dê um retorno, né? O que a gente precisa aceitar um pouco mais é que nem sempre isso vai acontecer,
é essa flexibilidade, essa coisa do, não, tudo bem, eu fiz e tal, eu gosto, bacana, mas a vida me levou para uma outra área e a gente precisa aceitar um pouco mais, né? Uma coisa meio mística, assim, a gente precisa aceitar um pouco o que o universo propõe pra gente, né? Pô, me veio uma oportunidade aqui, de repente pode ser que dê certo. Bacana, vou experimentar. Né? Então... Às vezes dá mais certo do que aquilo que você imaginou que daria um dia na sua vida. Pois é. E às vezes é aquela coisa de... Que nem o que eu falei, eu sempre andei com a música meio em paralelo comigo. Mas eu nunca me vi trabalhando com isso. Né? Não, foi uma coisa assim, eu tinha esse preconceito da música também. E de repente veio a oportunidade e tal, e hoje eu falo, pô, poderia ter... sua cabeça, né, cara? Pois é, pô, poderia ter feito... Eu acho que eu não faria faculdade de música, né? Porque hoje eu trabalho com música, mas eu não estou ali no front. Eu ainda tenho alguns alunos e tal, mas o meu foco hoje é a gestão. Você continua sendo um gerenciador, né? Sim. Em nenhum momento você mudou de cargo, digamos assim. Exatamente. Então o ponto é, se eu soubesse que eu ia chegar aqui... Hoje eu sou arquiteto, graduado em arquitetura e urbanismo, e hoje eu tô fazendo pós-graduação em gestão escolar. Oi? Quando eu conversei com a coordenadora do curso, ela falou, pera, falta episódios aí no meio do caminho pra eu entender por quê. Aí eu expliquei pra ela, falou, estou à frente de uma escola de música, tá? Ela falou, puta, que da hora. Vai ser incrível compartilhar essa bagagem no curso. Por quê? Quem que vai fazer um curso de gestão escolar? A maioria são pedagogos. É o pessoal que já tá ali dentro da escola dando aula e tal, não sei o quê, e tá só almejando uma melhora na carreira e tal, né? Ou já tá trabalhando na parte gerencial, como coordenador, alguma coisa assim. E eu vim com essa coisa meio distorcida, assim, né? Então hoje, se eu soubesse que eu ia chegar onde eu cheguei, talvez eu tivesse feito, sei lá, administração. Talvez tivesse feito alguma coisa mais relacionada a isso, né? Enfim. Mas não foi. A gente tem que ir conduzindo conforme o mar vai batendo, a gente vai indo, vai né? mudando. Então, acho que aceitar isso, assim, eu acho que hoje isso é uma coisa superada, essa coisa de sou formado numa área, mas trabalho com outra. E entendo também que isso pode mudar a qualquer momento. Como eu falei, estou ensaiando uma volta para a arquitetura, isso pode acontecer. Pode não acontecer, quero que role, mas pode ser que não dê certo, enfim. O ponto é esse, assim, eu acho que nenhuma bagagem é desperdiçada, sabe? E aceitar que o mundo tá em constante evolução, né? Então, e a coisa tá mudando, a coisa tá acontecendo e às vezes as oportunidades surgem. Que quantas pessoas não estão aproveitando essa pandemia para mudar completamente suas vidas, assim? Com certeza. Quantos engenheiros civis formados e pós-graduados e muito bem-sucedidos não estão tropeçando agora? Não estou falando isso como uma coisa boa, pelo amor de Deus. Sim. Mas quantos não estão tropeçando agora e vão ter que rebolar e que talvez se descubram numa outra área? Sim. Se reinvente. Exatamente. Que nem você falou, né? Lá tinha a empresa que vocês faziam projeto, que trabalhava 24 horas por dia, 7 dias por semana, 3 turnos. Hoje não, né? Mas em algum período na época, sim. 4 dias, um turno só, porra. Com certeza, numa indústria, óbvio que tem engenheiro, sei lá, químico, todo tipo de engenheiro profissional, gerente de alto escalão, porra, com certeza o pessoal acabou sendo desligado, né? O que é uma pena, cara. Sim. Influencia no comércio, o cara que ganhava o dinheiro e gastava no restaurante, então tinha o cara do valet, tinha um monte de coisa. E isso influencia na economia, né? Sim. Então... É aquela coisa de... a instabilidade... Não existe estabilidade. Não existe estabilidade. Tem um pouco mais de estabilidade quem tá pronto para lidar com a instabilidade. Então eu acho que a gente se cobra muito nesse ponto também, dessa coisa da perfeição, essa coisa de estar sempre em alta e tal. E, pô, saiba lidar com a adversidade, né? Aceita que vai dar errado, aceita que você vai falhar e bola pra frente. E vai. Cara, ontem, olha que genial, cai como uma luva hoje. Eu tava escutando, sei lá o que eu tava vendo, mas era assim, era um cara, eram 3 pessoas, era tipo um coach, não era um coach, mas eu vou falar que era um coach, era um cara ensinando um outro cara, sabe? Era tipo assim, o Marcel me ensinando a tocar violão, por exemplo, e aí chega uma terceira pessoa e pergunta, por que você tá fazendo isso, Marcel? Era mais ou menos isso. Aí o cara falava assim,
estou ensinando ele a viver confortável no inconfortável. Tipo, uma parada assim, sabe? E, meu, é genial. Tipo, esteja confortável no inconfortável. E aí você vai dar certo, cara. É isso. A gente tem muito uma cultura na escola e aí a gente, com os alunos que estão com a gente há mais tempo, vão entendendo isso. É a coisa da mudança, sabe? Então a gente, todo final de ano, a gente faz uma apresentação dos alunos, que a gente chama de show de alunos. Todo final de ano tem, e aí todo ano os alunos falam, ano passado teve tal coisa, vai ter esse ano de novo? Não sei. Pode ser que tenha, pode ser que não. Se não tiver, com certeza vai ter uma outra coisa que nunca teve. Ou que já teve alguns anos atrás. Esse ano vai ser a 16ª edição do Show de Alunos. Quando que é? 6 de dezembro. Inclusive vai ser uma live. A gente precisou mudar um pouco o formato. A gente sempre faz em algum bar, alguma casa de show. Esse ano vai ser uma live transmitida pelo YouTube. Então vai ser... No canal da escola? No canal da escola. A escola já tem um canal? Qual que é o canal da escola? Sim, o Instagram, aproveitando já, né? O YouTube é o 4M Music School. Certo, vou colocar aqui embaixo. E o Instagram é @o4M Music. Tá, e o do Marcel? O do Marcel é Mabione _drum de bateria. Vai estar aí também, mais fácil. Procura lá, segue, a gente gosta. Beleza. Então esse ano a gente mudou um pouco o formato, né? Então esse ano ficou muito claro que vai ter mudança, né? Porque o formato já, por conta de pandemia e tal, já vai ser totalmente diferente. A mudança vai ser o evento em si. Pois é. Mas qual que é a proposta? É justamente a coisa da experiência. Então, assim, já tem uns anos pra cá que a gente resolveu fazer um esquema meio The Voice. Então os alunos de canto, eles não cantam mais sozinhos. Eles cantam são sempre duetos. Por quê? Por conta dessa experiência de dividir o palco, muitas vezes o aluno fica ali com nervosismo, é meio natural que o cantor entenda que ele tem uma responsabilidade maior, ele tá mais à frente da banda, né? Não digo numa questão hierárquica, mas numa questão física mesmo. O cantor tá, por exemplo, eu toco bateria, tô sempre no fundo do palco. Ele tá mais exposto. Tá mais exposto, então aí, desde que a gente implementou essa mudança, rolou super legal de fazer o dueto, então os alunos... Não rola uma coisa de, mas não rola um egoísmo de, eu queria, rola uma coisa de, pô, que legal, você tá aqui dividindo comigo. Legal, tamo junto. A gente gosta de brincar com a bagagem que os alunos têm, então colocar alunos mais experientes com alunos menos experientes e tal. Então a gente vem trazendo algumas coisas que a gente encontra. Trouxemos essa ideia do The Voice, rolou bacana. Ano passado a gente trouxe uma experiência de Rock in Rio. Os alunos saíam do palco, iam para um backstage, um camarim. Lá eles eram entrevistados. Então tinha lá um entrevistador e tal. Essa entrevista estava passando pro enquanto estava tendo a troca de palco. Top. Saca? Aquela coisa de zona mista que tem nos esportes. Até o Rock in Rio faz isso, né? Foi de onde a gente tirou. Foi onde a gente tirou a referência. Então a banda sai do palco, vai passar numa área ali onde ela vai atender a imprensa. Então a gente trouxe essa experiência para os alunos, sabe? Além, é claro, da experiência de músico. Então já tem um tempo que a gente faz o quê? O aluno ele tem um crachá que identifica ele como músico. Então ele chegou no bar, ele não vai entrar com a família. Não, a partir de agora vocês se separam. Você é o artista, você é o convidado. Então você entra por aqui, você tem uma área que fica ali restrita só para quem é aluno poder entrar. Não que você tenha que ficar lá, mas ali só o aluno acessa, só o músico acessa. Esse do camarim, comida, bebida, tal, chocolate, salgado, não sei o quê. Tipo, não, hoje você é o artista, sabe? Então a gente vem trazendo essas experiências. E aí a galera curte e fala, mas vai ter. Pode ser que tenha, pode ser que não, pode ser que a gente traga uma coisa nova, né? Então a gente foi criando essa cultura, que é uma cultura que vale muito para a escola, tentando levar isso para os nossos alunos. A coisa da diversidade, a coisa de... As mudanças vão acontecer. E entenda que teve um ano que a gente fez todas as músicas tinham um cartaz com a foto de quem ia tocar. Esses cartazes ficaram espalhados pela escola antes do show de alunos. No dia do show de alunos ficaram espalhadas pelo bar e tal. Então você podia ver a música, o nome da música e a foto de todo mundo que ia compor aquela banda. Aí no ano seguinte, vai ter? Não, no ano seguinte a gente não fez. A gente fez um esquema diferente. Teve um ano que rolou uma apresentação num telão da música e da banda que ia tocar. Então, tipo, mostrava foto de cada aluno e tal. Então, assim,
a gente vai sempre trazendo coisa nova, a coisa da mudança, né? Então, aprender a lidar com isso é muito bom, assim, a coisa nunca vai ser rígida, né? Você sempre vai ter alguma coisa além a fazer, alguma coisa que você pode melhorar ou alguma coisa que simplesmente precisa ser mudada, não por uma questão de melhoria, mas por uma questão de inovação, né? Uma adaptação que você precise fazer a uma nova realidade, né? Sem medo de se jogar. Sem medo de se jogar. A gente fez essa adaptação de realidade quando a gente entendeu que a maioria das pessoas que estavam procurando a gente não queriam ser músicos profissionais. E sim queriam essa coisa do lazer. Então, a gente precisa rever os nossos conceitos enquanto escola de música para atender o nosso público. Então, a mudança ela vai estar o tempo inteiro. O tempo inteiro o mundo vai te propor mudança. Você pode lutar com isso ou você pode aceitar e ir mudando, né? Não é aquela coisa desenfreada, vaca doida e vai. Não, mas permita, né? Permita essa mudança, seja na sua carreira, seja na sua vida pessoal, seja dentro da sua empresa. Né? Com certeza. O que é mais fácil mudar? Mudar o Felipe ou mudar o mundo? O que é mais fácil, mudar o Marcel ou mudar o mundo? Pois é. Então, às vezes, que nem você falou. E aí que tá, eu vou dar uma cutucada aqui, né? E o que é mundo? O que é mundo, né? Porque eu quero mudar o mundo. Pô, cara, tá bom, mudar o mundo pra você... A gente tava tendo essa conversa antes da gente começar a gravar, né? Eu moro bem longe daqui. Bem longe, relativamente longe daqui. Aqui é uma região... Roraima. Não. Pois é, tá vendo? Olha o conceito do mundo aí. Eu não moro perto de você, né? E não é um lugar que eu venho poucas vezes na minha vida pra essa região. Então eu não conheço nada por aqui, assim, meu conhecimento é muito restrito e tal. Então, essa questão de mudar, de referência de mundo... A sua rotina, que é muito diferente da minha rotina onde eu moro. Então o meu mundo é lá, o seu mundo é aqui, né? Então assim, por que eu vou querer vir mudar uma rotina sua aqui? Sabe? Então eu vou mudar a minha lá se não tá rolando, né? Então o que eu vou fazer lá? Sabe? Porra. Então a gente, quando fala nessa coisa de mudar, é sempre por você, né? É sempre por você. Sim, com certeza. E, cara, só você que vai se levar pra frente, cara. Tipo, ninguém, não é governo, não é, sei lá, ONG, instituição, prefeito agora, eleições e tudo mais. Ninguém vai te levar pra onde você quer ir. Podem até te levar desde que você queira e se permita ir. Esse é o ponto. Mas você sabe as oportunidades podem ser dadas, as pessoas podem abrir portas, as pessoas podem te dar toda a estrutura que você precisa e tal. Se você não tiver afim, se você não se dedicar um mínimo ali, nada vai acontecer, né? Mas assim, Mal, eu digo assim, se eu depender de alguém pra me levar pra onde eu quero ir, eu vou pra onde a pessoa quer que eu vá. Sim. Agora, assim, a partir do momento que você segura na tua mão o BO e fala assim, não, isso daqui é minha responsabilidade, eu vou fazer isso acontecer, porque assim, mesmo que o pessoal te fizeram a proposta pra você entrar na sociedade, você teve a sua responsabilidade de falar, não, isso daqui é meu BO, eu tenho que resolver. Assim, a gente tá junto, mas a minha parte é a minha parte. A minha parte não é é parte de outra pessoa. Sim. Isso é uma coisa bem legal também, que é assim... Às vezes a gente tem a mania de falar, putz, eu tô com um problema pra resolver na minha empresa, tô com um problema em casa, tô com um problema... Cara, no meu caso, eu sou o gestor da unidade. Um problema... é pra eu resolver, não é pra outra pessoa resolver. Se não tivesse problema, você não ia ter trabalho. Pois é, e aí assim, o problema ele sempre vai acontecer, né? Então aí entra uma coisa que assim, para de chamar de problema o que é só a sua rotina de trabalho. Se você tá numa posição, vamos pegar assim, sei lá, vamos pegar uma área que sofre muito preconceito, call center, por exemplo. Que é uma galera que sofre um puta preconceito, que tem reclamação em relação ao atendimento e tal. Você ligou pra reclamar de alguma coisa, algum serviço e tal. Aquela pessoa que tá ali pra te atender, ela tá ali pra te ouvir e tá ali pra resolver o teu problema. O problema é dela. A gente tem muito aquela mania de, olha, eu sei que não aconteceu com você, mas... eu preciso contar o que tá acontecendo, qual é o meu problema e tal, em relação a pessoa, o call center, ele tá ali representando a empresa.
Ele tá ali em nome daquela empresa. Então o problema é dele. Realmente, não foi com ele e tal. A gente pede desculpa muitas vezes por estar alterado e tal. Mas qual que é a função dele ali? É abraçar aquele problema. Eu não tenho poder de ação em relação a isso. Eu vou levar para quem tem. Né? Mas o ponto é, você já pensou se o atendente do call center passivo, se ele fosse falar, putz, hoje eu vou ter um problema para resolver? Ele só tem problema para resolver. Ele só tem problema para resolver. Ele tá ali pra... Infelizmente, ele tá ali para ouvir reclamação do cliente. Pra tomar porrada. Pra tomar porrada, sabe? É igual o goleiro, tá ali pra receber a bola e pegar. Pois é, pensou se o goleiro fosse encarar cada chute como um problema, né? Putz, agora vai ter um problema, aí o cara vai chutar a bola, eu vou ter que defender. Pô, você tá aí pra isso, cara. Você tá aí pra isso. Então, assim, para de chamar de problema o que é a sua rotina, o que é o seu trabalho, o que é a sua função. Você tá ali pra isso, faz. Sim. Sabe? Não enche o saco. Sabe? Faz aí, resolve, sabe? É isso. A gente fica muito nessa coisa de remoer, sabe? Putz, problema. Cara, sua vida vai ser repleta de problemas. É a mesma história. Volto naquele papinho de coach. Mas é isso, cara. É o tipo de coisa que, assim, ou você reluta e vai viver frustrado, sim, ou você aceita e vive um pouco mais leve em relação a isso. Assim, putz, vou esquentar minha cabeça quando eu de fato tiver um problema. Um BO. Exatamente. Sim. Sabe? Pô, sei lá, caiu o telhado da casa. Pô, isso é um problema. Sim. Isso fugiu do esperado. Agora, pô, eu tenho um professor que ficou gripado, não vai conseguir dar aula. Um amplificador que queimou. Cara, isso tá na minha rotina. Eu tenho que contar com essa adversidade, tenho que ter medidas ali, tenho que ter um poder de ação, tenho que saber o que fazer, né? Então é isso que eu busco hoje, assim, sabe? Com a escola, com tudo, pra onde a vida me conduziu, assim. É tentar viver de uma forma mais tranquila, menos estressante, prestando um serviço legal, sempre entendendo essa dinâmica de lidar com pessoas, que cada pessoa é única. Eu acho que isso é o mais bacana do que eu faço hoje, assim. Excelente, excelente. Pessoal, por hoje é isso. Um prazer receber você aqui. Marcel, vou deixar suas redes sociais aqui de novo pro pessoal. Segue lá. Confere lá o 4M também. E só para finalizar também, né? Falando de adversidade, agora no final de ano, diante da pandemia, eles não vão deixar de fazer o show dos alunos. Vai continuar rolando, só que online. Só que online, uma proposta diferente, até... Os ensaios a gente tem feito já numa pegada diferente. Cada aluno tá ficando dentro de uma sala e eles estão se ouvindo por fone. Experiência mais ou menos como a gente não estão presos numa sala. Exatamente. Não tá aquela coisa de indo pra dentro do estúdio, todo mundo respirando o mesmo ar e tal. Então a gente tá fazendo esse esquema, cada um dentro de uma sala. A gente tá com os ensaios mais espaçados, então existe um intervalo entre um ensaio e outro para que a sala possa dar uma respirada, né? Ter uma troca de ar. A gente faz a limpeza dos instrumentos, tudo com o maior cuidado, todo mundo de máscara. E aí eu queria aproveitar, então, já que você me deu esse espaço, agora passou a bola pra cá. Então, deem uma olhada lá, sigam a gente no Instagram, me segue também se achar legal. Eu não sou tão interessante assim, mas a escola com certeza é. E aí, o marketing vai brigar comigo, e o financeiro também. Mas assim, entrou em contato com a nossa central de atendimento, fala lá com o Mike, fala, ouvi o Marcel no Elite Podcast, vai ter um desconto especial lá. Pra qualquer curso. Mas tem que compartilhar com os amigos. Vai lá no Insta dele, marque 2 amigos. Vai lá no Insta do elite.conteúdo, marque 2 amigos também. E aí vocês vão ganhar um desconto. Ganha desconto. Não sou tão exigente. Pode fazer isso, tá? Mas eu não vou ser tão exigente. Entre em contato com a nossa central de atendimento, fala lá com o Mike. Fala, Mike, ouviu o Marcel no Elite Podcast. Vai lá, faz uma... vai conhecer, vai conversar com um dos nossos coordenadores. Ele vai entender o seu perfil para te direcionar para o professor que melhor vai conseguir te atender. Vai para a unidade, faz uma aula demonstrativa e aí você fala assim, eu quero o meu desconto que o Marcel prometeu lá no Elite. Com certeza vão te fazer um preço da hora, mas não conta para ninguém. Só compartilha com todo mundo. O vídeo também. Boa. Valeu, pessoal. Tamo junto. Obrigado, Marcel. Volte sempre. Fê, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu nunca achei que eu tivesse essa competência de compartilhar uma experiência, de ter bagagem para passar para outras pessoas. Isso é uma coisa completamente nova para mim e é muito louco. Uma vez eu li uma frase assim: seja lá o que você esteja fazendo, não pare, alguém tá se espelhando em você.
Mesma coisa, papinho de coach, mas assim, cara, é isso, assim, sabe? Então, assim, se eu posso compartilhar um mínimo do que eu fiz até hoje com alguém, enfim, posso estar ajudando, que seja você que tá entrando na faculdade, que tá cheio de dúvidas se é isso que você quer, sabe? Assim, pô, pra mim já tá bacana demais. Então, não para o que você tá fazendo, porque com certeza o caminho tá certo e pro que precisar, a gente tá aí. Acho que essa parceria ainda vai render alguma coisa. Vamos gravar mais, hein? Comente aí embaixo. Mais Marcel, mais o 4 Music aqui. Tamo junto, galera. Valeu. Valeu. Falou, tchau, tchau. Mas já é 1h30, mano. Não, tranquilo. Não, tranquilo nada, velho. Tá bom, a gente vai ficando. Eu olhei aqui e falei, caralho, mano. Cara, é pano pra manga, né? Isso parece algum equipamento eletrônico. Nossa.